Fala pessoal, boa noite a todos. Eu vou aqui liberar a entrada de todo mundo. Estamos dando início aí ao primeiro webinar, né, o primeiro encontro aqui dos composteiros. Estamos contando aqui com a ilustre presença do Lucas e do Caio. O Lucas, para quem não conhece, é do Rio de Janeiro. O Caio, para quem não conhece, é de Floripa. Eles têm empresas de coleta e compostagem de resíduos orgânicos. Meu nome é Felipe, faço parte da AB Compostagem, que é a Associação Brasileira de Compostagem. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios do crescimento, quais são os perrengues, e nós vamos aí ouvir um pouco o que o Lucas e o Caio têm para falar. Quem quiser aí fazer alguma pergunta, usa aqui o bate-papo. Eu vou mandar uma mensagem aqui. Aí eu vou fazer essa moderação. Hoje vai funcionar da seguinte forma: os primeiros 30 minutos é justamente a parte que a gente vai ter as exposições, e nos últimos 30 minutos a gente vai conversar, vai abrir a palavra para todos os participantes para fazer a interação do grupo. Tá bom? Então, vou abrir a palavra, vou fazer em ordem alfabética aqui, vou chamar primeiro o Caio para se apresentar, depois o Lucas, e a palavra está com vocês. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por acreditar aí no nosso no projeto, são fundadores aí também da AB Compostagem, e vamos que vamos, galera. Obrigado. Bom, boa noite a todo mundo. Me apresentando aqui, novamente, eu sou o Caio, eu estou à frente da Angatu, angatu.compostagem no Instagram, para quem não conhece. A gente trabalha com coleta e compostagem de resíduo orgânico aqui na região da Grande Florianópolis. Florianópolis, Biguaçu, Palhoça e São José, por enquanto, são os municípios que a gente atende. A gente já está atuando aí há 4 anos. Hoje estamos com aproximadamente 350 assinantes do serviço e estamos aí brigando para se manter nessa função de transformar o que as pessoas chamam de resíduo em vida, né? Em resíduo orgânico. Temos como inspiração aí o próximo apresentador, o Lucas, que já está há mais tempo na praça aí com compostagem. Eu e o Caio já trabalhei há mais tempo antes da Angatu com resíduos e sempre admirei esse trabalho de compostagem, sempre tentei fazer em grande escala, e com a Angatu foi quando eu comecei a fazer com esses baldinhos, né, que a gente chama, as coletas residenciais, os pequenos geradores. E aí tem sido um desafio, e a ideia hoje é trabalhar aqui o assunto do crescimento. Beleza? Bem-vindos aí, espero que gostem e que a gente contribua com vocês também. Vai lá, Lucas. Valeu, Caio. Valeu, Felipe. Também para mim dizer assim que meu nome é Lucas, eu sou fundador do Ciclo Orgânico, sou engenheiro ambiental. Queria, antes de mais nada, dizer que é um prazer imenso assim, tá conversando com vocês, poder estar participando desse primeiro webinar da AB Compostagem, que venham muitos e muitos outros. Eu acho que é uma oportunidade muito grande. Assim, no início do ciclo eu não tive essa oportunidade, então hoje eu sinto assim que tem que valorizar mesmo, que é de ouro, sabe? A oportunidade de a gente poder trocar experiência, trocar ideia e ir construindo esse caminho da compostagem juntos, sabe? Eu estou há 7 anos com o ciclo orgânico. Começou com um baldinho lá em casa, muito esperado na revolução dos baldinhos. Eu acho que poder ver a praticidade da compostagem, como é que a gente consegue levar isso para as pessoas, e principalmente como que muda essa relação de deixar de ser lixo, passar a ser recurso, passar a ter uma relação muito mais fluida com nossos resíduos, foi o que me motivou desde o início a empreender. Então, é isso. Queria agradecer e vamos aprender juntos aí. A gente estava conversando aqui e acho que assim, a gente trabalha com uma coisa que é muitas vezes repugnante, né, que é o resíduo orgânico, que a partir do momento que a pessoa passa a separar em casa e separar dos outros resíduos, ela passa a entender
que aquilo não é repugnante, que é só um resto de alimento. E quando ela descobre o que aquilo pode se transformar, ela fica maravilhada. Hoje, a coleta, em via de regra, coleta de lixo, vamos chamar de lixo porque ele é indiferenciado, ela é presente em todo o Brasil e, quiçá, no mundo. E essas iniciativas, elas estão surgindo cada vez mais e ela tem uma característica muito peculiar, que é a característica de levar educação ambiental para dentro da casa de cada pessoa. Eu queria que vocês aí compartilhassem um pouco quais são, né, os grandes desafios que uma empresa de coleta e compostagem tem, e se existe um limite de crescimento e quais são essas grandes dificuldades aí da operação, não só do pátio, mas também da operação, né, da coleta, né, o relacionamento com o cliente. Né, e acho que as pessoas aqui gostariam de ouvir um pouco essa experiência de vocês. Quer ir lá, Lucas? Começar? Agora inverter um pouco? Pode ser, vamos embora, sem problema nenhum. Acho que quando a gente fala de desafio de crescimento, desafio do negócio, né, de empreender, acho que ele é desafiador acho que em todo momento, sempre vai ser, mas eu acho que a natureza desse desafio vai mudando de pouquinho em pouquinho em cada estágio, em cada etapa ali do negócio. Acho que um desafio gigante no início é o fato, acho que a grande maioria, o ciclo orgânico foi assim, são negócios que nasceram, mas eles nasceram sem um investimento, sabe assim? Tem empresas que nascem cheio de dinheiro, com investidor e tudo mais, contrata uma baita estrutura e roda no negativo por um bom tempo, até lá na frente esse cenário financeiro ele se inverter. No caso do ciclo e da grande maioria, que são empresas bootstrap, sabe? Que nascem enxutas, nascem com investimento, na verdade, é o nosso tempo, é o nosso trabalho, é o nosso esforço, sabe? E a ideia é que ela financeiramente ela vá se alimentando e a conta tem que fechar desde o início, senão a empresa não vai para frente. Então, nesse cenário, acho que a gente se envolve para caramba na operação, tem que jogar nas 11 posições ali, né? Então, o desafio do empreendedor da compostagem, cara, tem que compostar, tem que coletar, tem que fazer atendimento ao cliente, tem que lidar com relação de vizinhança do pátio de compostagem, tem que lidar com as burocracias da empresa. Então, são muitas áreas e de diversas expertises ali que a gente tem que lidar. E isso, no início, é uma loucura, né? Então, eu sinto que o desafio do ciclo ali nos primeiros anos foram esses, sabe? E aí, só para complementar, assim, eu acho que o ponto que ajudou bastante nesse iniciozinho foi tentar priorizar, sabe? Foi entender assim, cara, não vou conseguir resolver tudo, né? Mas e aí, qual que é a prioridade da vez, né? Sabe? Foi indo definindo prioridades e focando nisso. Acho que esses foram os primeiros desafios do ciclo. Aproveitando essa fala do Lucas, eu concordo com tudo que ele está falando. Realmente, a maioria das empresas, tanto a Angatu também começou assim, com recursos próprios, né? E sem investidor, sem investimento. Então, é exatamente esse ponto de você estar fazendo tudo ao mesmo tempo. E foi interessante, quem ouviu o Lucas falando, você reparou tudo que ele falou, lidar com vizinhança, lidar com burocracia, lidar com um monte de coisa, atendimento ao cliente. Ele não falou compostagem. A compostagem é o que a gente acaba gastando menos tempo, na verdade, se por ver nas nossas iniciativas, quando a gente começa realmente a crescer ela, né? E é um grande desafio, na verdade, porque eu vou falar da minha história. Eu criei a Angatu, com todo mundo que trabalha, que passa pela Angatu, eu sempre falo. Eu tentei de tudo quanto é jeito fazer com que alguém abrisse uma empresa para que eu trabalhasse com essa pessoa junto. E aí, ninguém topou esse desafio. Falei, vamos lá, vamos fundar a Angatu então. Porque eu já sabia que ia ser esse desafio de atendimento do cliente, organização de rota, as partes burocráticas, a parte de vizinhança. Para quem aqui ainda, acho que todos aqui têm um pátio de compostagem, né? Mas para quem ainda não teve problema com vizinhança, ainda está com muita sorte, vamos dizer assim, porque tudo que acontece no entorno de um pátio
é a culpa do pátio, mesmo que não tenha nada a ver. Geralmente não tem nada a ver com o pátio, mas as coisas vão ter relação com o que você está fazendo ali. Você vai ser o culpado de tudo, né? Vai ser onde vão atacar as pedras, o seu pátio, no caso. E aí, esse é um desafio enorme de crescimento que a gente enfrenta, né? Então, a gente, às vezes, ouve até algumas pessoas falando que tá tudo tranquilo, tá tudo muito fácil, talvez porque ainda esteja com pouco volume de coleta, pouco volume de compostagem, pouco volume de atendimento. Mas com o tempo, é o que o Lucas falou, a gente já começa atuando em todas as posições, só que chega uma hora que você está com tanto problema em cada situação que você tem que priorizar realmente o que você vai fazer. Aproveitando, foi exatamente o que o Lucas falou, e até uma brincadeira, Lucas, teve um começo do Angatu, lá, sei lá, um ano de Angatu, eu lembro que eu tentei uma vez entrar em contato contigo, eu percebi que você estava atribulado, não conseguia responder, eu falei, mas caramba, que o cara não tem tempo de responder uma mensagem, né? Não é possível, tem que ser... E aí hoje eu entendo, eu falo, nossa, cara, você tem que priorizar o que você tem que fazer ali. Mas brincadeiras à parte, o Lucas sempre foi muito solícito, sempre foi muito atencioso, até porque todos sabemos aqui foi o pioneiro aí nesse modelo de atendimento como empresa, né? Aqui no Brasil. Só para lembrar aí, acho que o Lucas aí está com 4.500 residências, né, Lucas? 4.300. Negócio, 4.300, né? E o Caio está com 385. Aproximadamente, casas unifamiliares 350 mais ou menos, mas a gente está com um modelo de contratação por condomínios, que aí tem várias casas dentro de um condomínio, né? A gente foi até legal falar isso, a gente encontrava muita dificuldade de condomínio contratar a gente, então a gente ofereceu um plano para algumas pessoas dentro do condomínio, e aí tem dado um resultado legal. Eu acho que é interessante, porque pode ser que quem esteja ouvindo, né, ou quem não tem um negócio, quem nunca acompanhou esse modelo de negócio, né, as pessoas estão acostumadas que põe no saco preto, põe na rua e desaparece, né? Mas o modelo da coleta de orgânico domiciliar não é essa, né? Pois é, não, diferente, completamente diferente, assim, sabe? No ciclo, quando comecei, eu falei, cara, lá 7 anos atrás, quando você ia falar com as pessoas sobre compostagem, já era difícil você encontrar alguém que sabia do que se tratava. E aí depois você esbarrava no segundo desafio, que era a pessoa, pô, mas que maneiro, quero ter em casa, mas peraí, não é de graça a coleta, mas, pô, peraí, eu vou separar e ainda vou ter que pagar, mas caraca, que empresa capitalista, tá fazendo dinheiro em cima do meu resíduo, em cima do adubo, que não sei o quê, tá? Então, era muito difícil explicar isso para as pessoas, que o resíduo orgânico não tem valor econômico, sabe? Aí o pessoal, não, mas como assim? O resíduo orgânico é maravilhoso, dá para fazer... Cara, resíduo orgânico não tem valor econômico. Ninguém vende resíduo orgânico. Pelo contrário, né? Assim, existe um custo para se tratar ele. Uma similaridade que a gente fala é pneu, sabe? Pneu usado. É outro resíduo que não tem valor econômico. Você tem que pagar para alguém tratar esse resíduo. Então, é muito difícil essa questão da dinâmica. E a gente fala, cara, a gente tem um desafio, uma barreira cultural gigantesca pela frente. Se eu criar tinha várias pessoas que falavam assim, cara, por que você só atende prédio? Por que você não coleta só se tiver na portaria, se tiver do lado de fora da casa, para te agilizar na coleta? Define um dia e ponto, é aquele dia. Se a pessoa esqueceu, se não estava em casa, não sei o quê, só semana que vem. Cara, se eu ingesso demais, beleza, eu até consigo cobrar um valor mais reduzido pela coleta. Mas o número de adesões que eu vou ter no meu serviço vão ser muito menor. Minha taxa de cancelamento vai ser muito maior. E aí um ponto que é fundamental, que eu acho que ajudou demais o ciclo orgânico. Assim, a maior fonte de novos clientes ainda e sempre foi questão de indicações, né? Então, os novos clientes vêm através de quem já participa e quem curte, sabe? Então, eu sinto que esses desafios são importantes aí no início. E aí, Caio, você estava comentando um pouco antes do pessoal entrar, né, a respeito de um lugar que você tem que fazer coleta e às vezes o carro não sobe. Compartilha aí como é que é esse dia a dia. Para quem não conhece aqui, Florianópolis é uma ilha, né? Aliás, parte de Florianópolis é uma ilha. E aí alguns bairros que são bem altos mesmo, assim. Então, a gente tem uma rua que a gente começou com um assinante e a pessoa adorou o serviço.
e ela levou para a rua inteira. E aí praticamente a rua toda contratou. Então são 11 casas. Só que assim, eu durmo quando é de terça-feira a coleta nesse lugar. Aí de segunda-feira, quando eu vejo que vai chover, eu falo, meu, o carro não vai subir amanhã lá. E é clássico, assim, o carro não sobe. E assim, não sobe, galera. Eu vou falar algumas situações que eu já passei. De subir até metade da rampa, assim, ó. Uma rampa de, sei lá, 100 metros. E no meio dela o carro começar a patinar. Aí você pisa no freio, o carro vai escorregando, assim. Até a rua de baixo, que é uma rua que passa ônibus a altas velocidades. Então, a adrenalina vai lá em cima, né? E aí o que acontece? A gente não consegue subir. Então, a gente já tenta. Nessa época a gente tentava. Hoje, assim, choveu, a gente nem tenta mais. Aí tem que deixar o carro do lado, levar o contentor até lá em cima, conversar com a galera, ter aquele atendimento que nem o Lucas falou. Não dá para deixar o pessoal sem atendimento. A gente tem que falar, ó, putz, pessoal, tentamos subir, não deu, tá aqui o contentor, a gente vai passar outro dia, a gente costuma passar outro dia. Essa semana é um caso clássico, um caso real. Terça não subimos, amanhã a gente vai ter que subir lá. Só que amanhã é uma coleta completamente oposta de lá. Vai ter que desviar o veículo, fazer um trajeto, subir lá. E aí é exatamente como o Lucas falou, a gente tem que, não dá para engessar, sabe? A pessoa está contratando um serviço que já é difícil de ter contratação, então a gente tem que meio que fazer essas aberturas, né? E aí eu queria complementar no que o Lucas falou da questão de não ter valor, um argumento que a gente usa bastante aqui é assim, a gente tenta comparar com reciclável, né? Se você sai coletando reciclável, por exemplo, alumínio, você sai coleta, se você trabalhar o dia inteiro coletando latinha, você sai o dia inteiro coletando lata, você vai juntar, sei lá, quantos quilos, você vai vender no mesmo dia. Você coleta e vende no mesmo dia o alumínio. O orgânico não tem ele não tem esse valor que foi o que o Lucas falou. A gente coleta, leva para o nosso espaço, fica trabalhando por pelo menos 3 meses ele, para que a gente consiga transformar ele no adubo e talvez vender ele. Só que diferente, isso já dá uma diferença enorme. Uma outra diferença até foi feita uma pergunta no chat no começo ali, né? A gente coleta 1 quilo de resíduo orgânico, cara, ele vai virar 150, 200 gramas no máximo de composto. Vai depender de várias questões aí. E aí você vai, ou seja, você vai pegar 1 quilo de resíduo, vai trabalhar 3 meses dele para ter 150, 200 gramas de composto no final ali. Para vender por quanto isso? É um assunto que estava rolando antes também da live aqui. Qual o valor que a gente cobra, né? Por quanto a gente vende? E eu acho que assim, voltando aí ainda ao modelo de coleta, né? A gente tem um número mágico aí, né, entre 300 e 400 assinantes, né? O que acontece quando chega próximo disso? Quais são aí as dificuldades de você ter uma empresa que atende aí 400 residências nesse sistema, de chegar lá, bater na porta, falar com a pessoa, pegar o saquinho compostável, pegar o baldinho, trocar para ela, né? E a gente tem que imaginar que é toda uma dedicação, né? É um serviço que está focado ali naquela pessoa que escolheu fazer a coleta seletiva de forma voluntária, né? E pagar para um serviço que, teoricamente, ela não precisaria, né? Porque existe a coleta pública de lixo que vai com aterro sanitário. Então, a pessoa que escolhe isso é uma pessoa realmente diferenciada, uma pessoa que tem uma consciência aí ela não é uma pessoa que está dentro de um padrão da sociedade. E aí, quando você começa a juntar, né, 300, 400 pessoas, o que começa... Quais são os desafios aí dessa etapa da empresa? Pois é, boa, Felipe. Assim, o 300 coletas o 300 clientes é um ponto importante, sabe? É uma daquelas etapas ali que existe uma dor de crescimento que é muito latente, né? Acho que vale reforçar que nesse ponto a gente está fazendo compostagem, a gente não tem volume de resíduo suficiente para ter uma compostagem mecanizada, então a compostagem toda na pá e na enxada. 300 clientes ainda é difícil de você contratar um funcionário, você ainda fica naquela. No ciclo, o que aconteceu nessa época? Eu já falei, cara, é isso, ainda tem meus pais aqui para me dar uma força, eu não vou tirar 1 centavo do ciclo e vou priorizar contratar
contratar um funcionário aqui para começar a trabalhar e para eu conseguir ter tempo para fazer a parte administrativa, correr atrás de novos clientes para ver se a gente consegue superar logo esse gap, sabe? Mas mesmo assim, é um ponto que atendimento já começa a ser um desafio, gestão financeira, aí você, beleza, contratou um funcionário, junto com o funcionário vem todos as partes, os desafios trabalhistas, né? A parte burocrática, a organização que você precisa ter. Nisso eu pequei bastante lá no início, porque eu vou ficar controlando ponto de funcionário, ao mesmo tempo falar, cara, controlar ponto de funcionário não vai dar merda isso aqui não, vou segurar isso assim, vamos embora e tal. E é isso, faz parte. Cara, vou assumir esse risco assim, ó, não tenho licença ambiental e dane-se, vamos no peito e se alguém reclamar, vamos desenrolar com a pessoa, vamos conversar, vamos explicar. Então, acho que... E aí tem pessoas que surtam nisso, né, cara? Fala, caraca, como assim tu vai trabalhar intencionalmente com uma empresa irregular? Cara, é o jeito que dava para ser. Era assim, pô, tu vai ter um funcionário e não vai controlar o ponto dele? Não vou controlar. Se eu for parar para controlar o ponto dele, controlar a ficha de API, fazer DDS toda semana, fazer tudo certinho como manda a lei, não tem como. Então, beleza, vamos assumir esse risco e bola para frente. É engraçado que essa etapa do ciclo, as fotos que eu tenho, todas as fotos, eu e o funcionário, a gente está com a camisa encharcada. Todas as fotos. Não tem nenhuma foto que a gente está com a camisa sequinha. Não tem. E mostra que é a realidade. É fazer a compostagem, é pegar a serragem no vizinho, é fazer a parte administrativa, ao mesmo tempo atender o cliente. Aí o cliente às vezes fica chateado, aí tu vai sair para fazer a coleta dele à noite, aí pegava os finais de semana para tentar captar novos clientes, aí participar de feira, participar de evento e tudo mais. Aí quando você vê que está trabalhando de domingo a domingo, e isso só faz sentido porque a gente se amarra para caramba no negócio, né? Então acho que é um ponto importante. Com 300 clientes, o pulo do gato lá na época, eu estava que nem doido trabalhando. E aí, na época, o Vinícius, que é amigão meu de infância, tinha saído do emprego e falou assim, não, e ele já tem um outro perfil que complementa pra caramba o meu. Ele falou, Lucas, deixa eu te ajudar aqui. E aí começou a ajudar, foi amarradão, cliente também do negócio. Aí ele começou a trabalhar junto. Aí foi isso que desafogou e hoje ele é sócio da empresa, sabe? Então esse aí foi o ponto que foi o ponto da virada ali, né? na época dos 300 clientes. Esse ponto dos 300, 400 clientes que foi falado é exatamente esse ponto. A gente fica com esse gargalo de atendimento, começa a ter muitas questões. A gente está passando por esse momento aqui na Angatu, já passamos de 400 clientes mais de uma vez, e as duas vezes a gente ainda não conseguiu tracionar para chegar nos 800, mil assinantes, né? Continuar crescendo. E é por exatamente esses problemas que o Lucas está falando agora. Eu vou dar um exemplo agora do final do ano passado, para quem está chegando aqui, está acompanhando. A Angatu tinha 420 assinantes só residenciais e mais 30 assinantes comerciais. Estava banhando as 18 toneladas, 17 toneladas de compostagem. E a gente trabalhava em 3 pessoas. 3 pessoas. Só isso. E o que acontecia? Era uma pessoa contratada via regime CLT para compostagem, uma pessoa contratada para coleta das residências. Essa pessoa fazia mais ou menos 100 coletas, 100 casas por dia. Aí é um estresse coletar 100 casas por dia todos os dias. Dava, sei lá, 600 quilos de coleta. E eu fazia a parte administrativa, prospecção de novos clientes, coleta dos comércios, coleta das casas que faltavam fazer e a compostagem. Se eu já não falei, estou falando de novo. Então, assim, meu dia começava às 5 da manhã, não tinha hora para terminar, de segunda a segunda. Um estresse inacreditável. E aí o que aconteceu em outubro foi que essa pessoa da coleta das casas pediu para sair da Angatu. Arrumou uma oportunidade de emprego melhor, pediu para sair. E aí, como ela era CLT, a gente teve que pagar a demissão, né, parte das partes trabalhistas, 13º, férias e tal. E o carro da Angatu, um dos carros da Angatu quebrou. A gente tinha um carro de coleta diesel nessa época, uma Ranger, e quebrou uma pecinha que custa R$300. Só que para chegar nessa peça, teve que abrir o motor e tirar várias outras peças, e aí ficou R$15 mil o conserto. Então você imagina, você dispensar um funcionário, pagar nas coisas, consertar o carro,
E final de ano, você não consegue... Aqui em Floripa é uma cidade turística, todo mundo consegue emprego de freela, de freelancer, muito difícil de contratar. Não tinha caixa para contratar, não tinha caixa para contratar outra pessoa. Então, como eu falei que a gente tinha 3 pessoas, a gente passou a ter 2 pessoas. Era eu e o cara da compostagem. E aí é o desafio que o Lucas está falando aí. Como é que você supera isso? Só mantém porque a gente tem muito amor pelo negócio mesmo. A gente acredita que vai passar isso. E aí era uma palavra, Felipe, que eu queria ter falado no começo. Teve 2 coisas que eu não falei no começo que eu vou voltar aqui e falar. A primeira é, para quem não conhece o Felipe trabalha lá em Sorocaba, e aí é uma grande figura também na compostagem, e é o presidente da Associação Brasileira de Compostagem. Essa era uma coisa que eu queria ter falado. E a segunda palavra, galera, a segunda coisa que eu queria falar é resiliência demais. Resiliência é a palavra que nós, como composteiros, temos que ter para poder tocar o nosso negócio no começo. Como empreendedor já é uma palavra que todo mundo fala, mas aqui no nosso negócio é impressionante como todos os dias a gente tem que ter essa palavra. Então, assim, o número mágico de 300, 400 casas, ele tem por várias questões. A gente falou aqui do atendimento, falou aqui da parte de qualidade, mas também tem a parte de coleta, tem a parte de várias coisas que vão chegando e ficando mais gritantes quando a gente chega nesse número. É impressionante, mas acho que aqui das iniciativas que a gente acompanha, tem o Ciclo Orgânico, que já passou faz tempo, né, esse número, tem o pessoal de Curitiba, né, da Composta Mais, que já passou um tempo também, o Projeto Compostar de Brasília, a Angatu já passou, já voltou, né, nessa parte, e aí tem o Massalas e o Ciclo Limpo, que eu sei, assim, de cabeça, que são as que já passaram, já chegaram nesse estresse. A Massalas é lá de BH, Ciclo Limpo de Botucatu, interior de São Paulo, que são as que eu me recordo agora de cabeça, assim, de memória, que já chegaram nesse número de atendimentos de baldinhos, né? Então, são iniciativas que estão trabalhando com essas problemáticas que a gente tratou agora. Eu acho que uma coisa que vale lembrar é que você tem as 100 coletas por dia, e aí você tem que descarregar as 100 coletas por dia, você tem que lavar os baldes, você tem que lavar os recipientes, você tem que montar a pilha, e todos os dias são mais 100 baldes, né? Então, no final da semana, você tem mais 500 baldes dentro das pilhas de compostagem, né? Então, é um desafio que ele vai avolumando, é um processo que ele é demorado, não é um processo que ele é rápido, ele é um processo que você não sabe, você não consegue medir ali na hora se deu certo ou se não deu a mistura que você fez. Às vezes você recebe resíduo com muito peixe, às vezes você recebe resíduo com muita umidade, às vezes você recebe resíduo com pouca umidade, né? E aí você tem que fazer as fórmulas corretas. E se você está na operação do dia a dia da coleta, né, enquanto o cara está lá no pátio, né, você não sabe exatamente se ele fez exatamente o que é para ser feito, né? Porque cada resíduo que a gente recebe, cada tipo de, cada época, cada característica de cada residência vai influenciar, né, nas condições iniciais de compostagem, que é justamente o problema, né, do incômodo, né, da vizinhança, né? E isso é realmente um desafio, porque você, estando na operação, né, da rua, você não está na operação do pátio. E aí, como que vocês lidam com isso? Pois é, não estar na operação do pátio é um desafio também. Assim, hoje em dia, com um pátio de compostagem mecanizado, é mais simples assim de gerir um só lugar e o volume que hoje a Ô, gente Lucas, faz quando você fala mecanizado, você quer dizer exatamente o quê? com a carregadeira, né? Não é mais na pá e na enxada. Então é um pouco mais simples de lidar, porque para um pátio desse com mecanizado, o volume que a gente faz é pouco, é pequeno, né? Então a prática é mais simples. Mas nessa época de 300 clientes, 400 clientes, a gente chegou a ter compostagem no mesmo dia acontecendo em 3 lugares diferentes. Foi, eu acho que com 600 clientes mais ou menos, né? E aí a gente não consegue estar presente, tem que confiar, treinar no funcionário, mas aí a gente já sabia, cara. O colaborador ele vai pelo que é mais simples de fazer, né? Assim, cara, se for colocar uma mistura com muita serragem, volume para
para fazer a compostagem, para fazer a mistura é maior, então dá mais trabalho, aí coloca menos, aí dá chorume, aí chama atenção, aí fala. Então é um desafio muito grande. Assim, eu acho que tem 2 pontos que eu acho que foram super relevantes nesse início, que vale a pena compartilhar. O primeiro, a galera, os primeiros 300 clientes são clientes que realmente, cara, estão juntos contigo, sabe? E entendem o outro lado, sabe? E quanto melhor é essa comunicação, eu acho que ajuda bastante. Então, a gente, por exemplo, teve caso de triciclo ser roubado lá no início. E é isso, o triciclo custava R$3.500, o triciclo todo reforçado e tudo mais. A gente, caraca, mano, pô, triciclo roubado, como é que a gente vai fazer e qual é tal? Aí teve uma cliente que falou, Lucas, vamos fazer um crowdfunding, que a gente consegue captar esse dinheiro para o triciclo. Eu falei, não, cara, tá doido, o triciclo foi nosso que foi roubado, agora eu vou compartilhar o preço. Não, vamos fazer, eu faço questão, tá, eu vou fazer um filme. Aí fez um filme, fez o crowdfunding. Cara, deu para pagar 2 triciclos com o crowdfunding. Ninguém reclamou, todo mundo, pelo contrário, amarradão em ajudar mesmo, sabe? Às vezes acontecia, cara, tempestade e a gente debaixo de chuva coletando e caramba, vai ser perrengue o dia hoje e tal. Tinha cliente que falava, não, pelo amor de Deus, cara, não vem hoje, eu super entendo que tu não venha fazer a coleta porque tá chovendo pra caramba. Ou às vezes, até recentemente já aconteceu isso, então eu fiquei bolado lá no ciclo, assim, porque teve um funcionário que chegou atrasado para fazer a coleta, teve problema ali na rota dele, e aí chegou no final do dia, tem uns 2 ou 3 clientes que ele não ia conseguir fazer. Aí da nossa logística, a desculpa que um funcionário nosso deu foi assim, não, falou com o cliente, não, o triciclo quebrou dele, infelizmente ele não vai conseguir passar na sua casa. Eu falei, que isso, cara, por que você está mentindo? Fala a verdade mesmo. A rota está pesada pra caramba, o funcionário está com dificuldade hoje, ele não vai conseguir, tem algum problema de fazer amanhã? Porque a galera é muito compreensiva mesmo. Principalmente no início, é super compreensível, porque vê que do outro lado tem uma empresa pequena batalhando ali no dia a dia para crescer. Então, acho que é importante trabalhar junto com o cliente, sabe? Deixar claro a realidade da empresa. Acho que nesse ponto nem tem pouco a contribuir, né? É realmente o que o Lucas falou de ser transparente sempre, porque realmente a galera compra, a galera curte, e o mais importante é sempre colocar a galera por dentro do que está acontecendo, na medida do possível, né? Do que for possível. E perrengue vai ter. Essa parte da tempestade, Lucas, aí eu vou ter que compartilhar que aqui em Floripa chove sempre, cara. Aqui, cara, a gente já teve várias épocas de 15 dias direto de chuva. 15 dias. Então, os carros têm que ter capa pro banco, a coleta tem que ser com capa de chuva, e a gente tem um acordo, ó, dia de chuva, quando acabar pode ir para casa. E a galera acaba, mesmo, a gente já sabe que a qualidade vai ser um pouquinho menor, mas acaba rapidão para sair, porque não tem jeito, cara. Fica trabalhando molhado, frio. Essa época agora, chuva, vento sul. É impossível, cara. É bizarro. Não, aqui a gente também coleta dia de chuva, mas aquelas chuvas assim, cara, fora do comum, absurdas. Às vezes tem cliente que fica chateado com o fato da gente ir. Mas dia de chuva é dia de trabalho normal. É capa de chuva, calça de chuva, meia extra para o ciclista ali que chega encharcado. É isso, assim. Um ponto interessante também é essa questão dos primeiros colaboradores, né? Assim, logo no início, o primeiro colaborador foi o João Targino, assim. Foi um coroa que apareceu, assim, indicação do porteiro e tudo mais. Mas foi um cara que a gente abraçou junto, assim, cara, e foi construindo o sonho junto mesmo, sabe? Então, acho que era perrengue para mim, mas era perrengue para caraca para ele também, assim. E aí, às vezes, a gente ia contratar, quando ia contratar o segundo funcionário, cara, não encontrava, porque aí o segundo funcionário, tinha gente que vinha fazer o teste na empresa, dava 10 horas da manhã, falava, cara, tá doido, tô fora disso aqui. Aí um ficava olhando assim pro outro, falava, cara, Lucas, eu acho que vai ser difícil contratar a segunda pessoa, né, e tal, e ainda... Mas era um cara que a gente gravava vídeo, assim, cara, eu conheço o seu ciclista, os clientes tratavam ele super bem, o cara, sei lá, tomava café, a gente tomava café junto, almoçava junto, então cara da família mesmo, assim. Ele saiu 2 anos depois do ciclo, mas aí foi quando a empresa cresceu e se chateou aí com questão de equipe e tal, mas é um cara que a gente tem um carinho muito grande, sabe? Então, acho que envolver e abraçar os primeiros funcionários faz diferença total. Só o Felipe, vendo o horário ali,
nesse ponto que o Lucas está falando, eu costumo, quando eu vou contratar alguém que negócio, está passando por um momento que está vindo 2 pessoas novas. Hoje, depois de 4 anos no Engatu, é o primeiro dia que começou uma pessoa no administrativo. Isso é assim, eu estou quase chorando aqui, galera. Eu estou disfarçando aqui, dando umas choradas assim. Mas a parte operacional, quando vai chamar alguém para trabalhar, é meio que a entrevista é o contrário. Eu falo, cara, é o seguinte, o trabalho é puxado, vai ter odor, vai ter mosca, vai ter reclamação de pessoa, vai ter trânsito, vai ter calor, vai ter chuva. Você tem certeza que você quer trabalhar aqui, cara? Você tem certeza que quer trabalhar? A gente fica nesse ponto, galera. E aí rola um estresse assim no começo. Ó, a gente precisa de alguém que abrace a ideia e vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas tem rolado. Agora a gente está com uma equipe legal aqui. Galera, nós estamos chegando aí no final dos primeiros 30 minutos. Gostaria só de falar que esse é um projeto da AB Compostagem, que a gente vai fazer aí encontros quinzenais com um pouquinho mais de gente, um pouquinho mais estendido, tá? E entremeado desses encontros, nós vamos fazer os 15 minutos de compostagem, onde a gente vai trazer alguém do mercado, né, que está relacionado à compostagem, para falar sobre a sua experiência e as suas dicas. Queria agradecer aí a presença do Lucas e do Caio, né? Parece que tem muita coisa ainda para ser falada, então, mais um minutinho aí para vocês. Queria agradecer demais a presença de vocês, agradecer demais aí o compartilhamento. E nos próximos 30 minutos, a gente vai fazer a interação aqui com os associados, e aí a gente vai abrir aí a palavra e o vídeo para quem quiser. Então, antes disso, só para vocês darem os últimos recados, falar sobre, né, apesar dos pesares, é muito legal e é uma área muito promissora. A gente entende que isso aqui é realmente alguma coisa que está crescendo e que as pessoas estão despertando para isso, mas, né, que, como todo negócio novo tem dificuldades, e negócios de compostagem são negócios novos, de novos negócios, porque a coleta e compostagem ela não é algo tão antigo, é algo mais recente, né, da forma com que as empresas trabalham. Gostaria de passar, seguindo aí, agora fazer o contrário, como nós começamos pelo Caio, começar pelo Lucas, fazer as considerações finais aí. Beleza? Obrigado, viu, galera? Maneiro, Felipe. Cara, é isso, assim, agradecer realmente a oportunidade. Eu acho que vale a pena falar assim, um pouco do que a gente trouxe. Acho que varia muito de negócio para negócio, varia muito de contexto para contexto. Acho que o que fez diferença no ciclo, acho que realmente é ter se dedicado em termos de emergir ali no processo, de respirar, de acordar pensando e dormir pensando no negócio, de acreditar pra caramba, de abraçar o primeiro funcionário, cara, participar de... Minha mãe que fala assim, ô Lucas, cara, tu é o João pronto, velho, cara, tudo que chama, tudo quanto é palestra, tudo quanto é... Tu nem pergunta onde, com quem, qual local, tudo que você vai. Eu falei, cara, é lógico que eu vou assim, se já é difícil encontrar gente que saiba o que é compostagem, que está disposta a pagar, que não sei que dirá chamar alguém para fazer uma palestra, para dar uma aula sobre compostagem, eu vou amarradão, sabe? E é dali que saíram, acho que as melhores conexões, as melhores oportunidades de ir crescendo. Então, um pouquinho do como que foi funcionando, mas que dizer que no dia a dia ainda tem desafio para caramba, a gente ainda quebra a cabeça todos os dias para ir resolvendo esses desafios. Hoje em dia, acho que a questão da escala, a gente não está ali na ponta mais fazendo as coletas, a gente começa a perder o controle assim, do negócio, né? Então, tudo na empresa hoje depende de várias pessoas, né? Então, a parte de treinamento, a parte de relacionamento com a equipe, com os colaboradores, com os clientes, como é que a gente continua mantendo a qualidade do serviço e como é que a gente batalha para reduzir taxa de cancelamento. Então, é um desafio diário nosso. Questão logística para ir expandindo para os novos bairros e conseguir ainda assim ter esses indicadores de coleta são um pouco dos desafios da vez, sabe? Mas dizer que
que a gente está constantemente aprendendo um com o outro, e para mim é um prazer gigante estar podendo trocar essa ideia. Beleza. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar abrindo essa série de webinars que vão acontecer sobre vários temas, vai ser bem legal. Agradecer aí a Associação Brasileira de Compostagem, que a gente batalhou muito para conseguir que ela desse certo. Para quem não sabe, ela começou no meio da pandemia com um grupo de WhatsApp. A primeira reunião que a gente fez foi inacreditável. Para mim foi muito emocionante de ver, porque eu sentia que antes de conhecer toda essa galera que está aqui hoje assistindo, quem vai acompanhar essa live depois também, a gente fica nessa correria que o Lucas falou do João Pronto, que a mãe dele fala para ele, que a gente fica nessa de, cara, a gente se amarra em fazer tudo o que a gente está fazendo, a gente gosta demais. Quem começa a fazer compostagem, seja como assinante ou seja a gente que está fazendo como empresa, quando dá o primeiro passo e começa a ver a transformação, não consegue parar, é apaixonante mesmo. E aí, só que é uma coisa meio que às vezes aparentemente solitária, porque a gente fica aqui no nosso espaço fazendo. E a associação não, ela trouxe essa oportunidade de a gente se conversar e perceber exatamente o que o Lucas falou, o que o Felipe já falou, que várias vezes a gente tem essas trocas. Os desafios são muito parecidos quando não são os mesmos. E é muito massa a gente poder se abraçar, mesmo que virtualmente, e ver como é difícil de passar esses desafios, como é difícil de ir subindo degrau por degrau para poder fazer com que os nossos negócios se tornem viáveis, né? Não existe fórmula mágica, não existe nada pronto. Eu sempre brinco com quem vem trabalhar na Gatu, com quem pergunta, que se a gente fosse abrir uma padaria, você visitava 15, 20, 30 padarias, ia lá no Sebrae deve ter um livro, Como Abrir uma Padaria. Agora, eu duvido que tenha um livro de Como Abrir uma Empresa de Compostagem. Não tem. A gente tem que ficar na raça mesmo, ainda, mas isso é agora, né? Que eu espero que daqui a alguns anos a gente consiga construir esse livreto aí dos passos, né? Vamos suplantar esses desafios e poder fazer com que nenhum resíduo orgânico vá parar no aterro sanitário. Que todos os resíduos orgânicos sejam compostados e virem, que seja solo vivo, no nosso caso aqui das empresas de compostagem, ou que seja alguma outra forma de tratamento que seja eficiente. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade. É muito bacana ficar falando aqui por mim. A gente ficava falando horas e horas, ou até acabar aqui o vinho. Mas agradecer todo mundo e muito obrigado mesmo. Valeu, galera. Tamo junto aí na compostagem. Valeu, galera.